Nós começamos há 3 semanas a estudar a vida de José. Vida de José. Estão lembrados, né? A gente ouve aqui a mensagem e no pequeno grupo na terça-feira a gente trabalha um pouco mais. Então vai juntando aí as suas perguntas, os seus questionamentos, aquilo que você está entendendo, que você acha que é relevante, para você compartilhar lá, para que a palavra seja viva de fato no nosso coração. Mas eu vou relembrar em 1 minuto o que a gente já viu até agora. José era filho de um homem rico, de uma família grande, era o filho favorito do seu pai, tinha 17 anos e por vingança, os seus irmãos o venderam como escravo para o Egito. Com 17 anos, foi vendido como escravo para o Egito. Lá no Egito, ele foi comprado por um homem chamado Potifar, que era um oficial do exército de Faraó. E ele comprou José como escravo, mas José era fiel a Deus e por isso ele foi abençoado. E Deus estava com ele de maneira que ele prosperou e ele virou o gerente geral desse homem chamado Potifar. Por causa da bênção de Deus, José prosperou numa situação muito difícil. E aí, quando ele já tinha uns 20 e poucos anos, a gente não sabe dizer exatamente quando, a Bíblia diz que ele era um homem muito bonito. E eu me identifico muito com José nessa parte. Por que vocês estão rindo? Não é para rir, brincadeira. Ele era um homem muito bonito, então ele era jovem, bonito e era um sucesso. E aí, a mulher do Potifar botou os olhos em José e falou: é esse que eu quero. E ela começou a tentar seduzir José, bem diretamente, dizendo: José, deite-se comigo. Dia após dia. E José, um dia, ela chegou para ele, agarrou José. Ele falou: eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Não posso trair a confiança do meu chefe, Potifar. E também não posso cometer esse pecado contra Deus. Então uma mulher bonita, provavelmente, porque ele era um homem importante, oferecida, não tinha ninguém ali, porque o texto diz que a casa estava vazia, José estava na flor da idade, ainda era solteiro, porque ele só vai casar depois. A mulher agarrou José, e aí a gente olha e fala: agora já era, né? Coitado, José, estava indo tão bem até aqui. E como é que nós terminamos semana passada? A mulher agarrando José, e José falando para Deus: Deus, agora não tem mais jeito, a mulher me agarrou. Foi isso? Não. José fugiu, saiu correndo. E o texto diz que ele deixou até a roupa para trás na mão da mulher. E aí, agora a gente começa a história de hoje. Exatamente com essa cena. A mulher lá, José fugindo. Eu vou resumir o que aconteceu porque são muitos versículos. No final do capítulo 39. E aí o texto diz que a mulher ficou muito brava. Ela ficou furiosa porque ela não conseguiu o que ela queria. Como que pode um escravo rejeitar uma oferta dessa? E José fugiu. E aí ela estava com a roupa dele na mão. A hora que o marido voltou, ela chegou para ele e falou assim: ó, sabe aquele seu gerente lá? Ficou dando em cima de mim, veio aqui e tentou me violentar. Inventou uma mentira. Não foi isso que aconteceu. Ela que tentou seduzir José. Mas ela ficou com tanta raiva que ela difamou e inventou essa mentira a respeito de José. Está vendo esse servo aí, hebreu, que você trouxe? Você confiava tanto nele? Tentou me seduzir e me agarrou, e se eu não tivesse gritado, ele teria me violentado, e eu gritei e ele saiu correndo e deixou até a roupa na minha mão. Que coisa, né? José fez tudo certo. Vamos ler o que o texto diz. Acho que não vai funcionar aqui. Pode passar o próximo, por favor? Isso. Quando o seu senhor, Potifar, né, ouviu o que a sua mulher disse, ela lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou. E o dono do escravo, Potifar, ficou indignado. Mandou buscar José
e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. E José ficou na prisão. Começou bem de novo a história de José. Fala, nossa, mas José de novo, vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar errado. José foi difamado, acusado, mentirosamente, e foi condenado injustamente. A mulher era mentirosa, e José estava tudo certo, e ele foi para a prisão. Mas aí o texto continua dizendo o seguinte: mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade, e fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que fazia. De novo, não parece a história da semana passada? Ele foi vendido numa situação de adversidade, estava tudo errado, ele não tinha culpa, estava passando um aperto, uma situação muito difícil. E a expressão aqui do final do capítulo 39, esse é o último versículo, é o mesmo do começo. Deus estava com ele. Deus estava com ele quando ele foi vendido como escravo, injustamente. E Deus estava com ele quando ele foi preso injustamente. Percebam que Deus não impediu que nada disso acontecesse. Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Ele não mandou um raio para fulminar a mulher. Ele deixou as coisas acontecerem. Ele permitiu, mas ele não abandonou. Então é a continuação do que a gente falou semana passada. O Senhor estava com José. E é interessante que Potifar, ele era o chefe da guarda. Na verdade, ele era o chefe dos executores. Ele era o chefe da polícia secreta. Quem mandava matar e matava era Potifar. Então, o próprio fato de José não ter sido executado, porque mexer com a mulher de um cara assim, era a morte certa. Então, tem duas possibilidades. Ou Potifar ficou meio desconfiado da história da mulher. Né? Muita gente acha que ele ficou meio desconfiado, porque eu acho que ele confiava mais em José do que na mulher. Mas por via das dúvidas, ele poderia ter executado José. Mas até nisso Deus estava presente, porque seria a pena natural. Mas ao invés de condená-lo, foi jogado na prisão. E lá na prisão, Deus estava com ele. Deus estava com ele. E mesmo numa situação improvável, que era uma prisão, era um buraco, gente. Não era uma prisão arrumada. Deus estava com ele. E o que aconteceu? José prosperou na prisão. Olha que coisa linda. Em pouco tempo, José se tornou encarregado dos outros presos e começou a cuidar da prisão, começou a cuidar de todas as tarefas. Olha que coisa, gente. Que lição que a gente tem aqui. Não importa o lugar, não importa a condição, não importa a dificuldade. Sempre dá para a gente fazer a coisa certa, quando Deus está com a gente. E a gente pode ter certeza que em qualquer situação, Deus está conosco. Eu fico pensando, se fosse eu no lugar de José, você pode pensar se fosse você também. Em quanto tempo você já teria estragado tudo? Será que já lá no poço, você já ia ter brigado com Deus? Será que no deserto, sendo levado como escravo? Será que quando foi vendido no mercado de escravos, eu já teria estragado tudo logo no começo? E você? Será que quando ele foi injustiçado e difamado, mas Deus, como é que pode um negócio desse? De novo, estou fazendo tudo certo e está dando tudo errado? Eu não quero mais saber do Senhor, não. José não, José foi fiel o tempo inteiro. Então por isso que a mensagem de hoje
eu vou chamar de lições do cárcere. E coisas que nós aprendemos com José na prisão. São 4 lições sobre fidelidade, novamente. Né? Sobre a fé inabalável de José. Que mesmo numa situação péssima, pior do que a primeira talvez, ele continuou fiel. 4 lições. E agora a gente vai entrar no capítulo 40. Capítulo 40. E o capítulo 40, ele começa contando uma história, que eu vou resumir para vocês. José estava lá na prisão, não sabemos quanto tempo. De repente, chegaram lá na cadeia, mais 2 presos novos. O copeiro-chefe do rei e o padeiro-chefe do rei, o faraó. Os primeiros 4 versículos, eu vou resumir aqui. O copeiro e o padeiro eram pessoas super importantes. Porque o copeiro era aquele homem que provava o vinho de faraó. Ele era responsável por todas as bebidas do palácio. E ele provava a bebida antes de dar para o faraó, para mostrar que não tinha nada envenenado. Então era alguém de extrema confiança. E o padeiro também. Era responsável por toda a comida do palácio. Então eram pessoas que o faraó tinha total confiança. E de repente os 2 estão na prisão. Deve ter dado algum rolo na cozinha lá. Deve ter dado algum pepino, alguma confusão entre eles lá. E os 2 foram para a prisão. Provavelmente deve ter acontecido uma tentativa de envenenamento. E como o faraó talvez ainda não sabia quem era o culpado, essa era a tradição, né? Enquanto não fosse julgado, eles não condenavam à morte. Então, enquanto eles estavam investigando, eles foram para a cadeia. O copeiro e o padeiro-chefe. Então, esse é o cárcere, essa é a prisão. José, injustamente condenado, e o copeiro e o padeiro-chefe. Tá bom? Vai fazendo a cena aí na sua cabeça. Imagina a cadeia como você quiser. Então os 3 lá. E outros presos também, claro. A primeira lição que nós vamos aprender está aqui a partir do versículo 5. Diz assim: o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho. Ambos na mesma noite. E cada sonho tinha a sua própria interpretação. Olha só. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que eles estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, esses 2, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. A primeira lição que a gente aprende com José aqui é uma lição muito interessante. Não é uma lição sobre sonhos. É uma lição sobre sensibilidade. Porque José estava numa condição péssima. Circunstancial e poderia ser também emocional. Porque na hora que ele estava no auge, ele foi para o buraco. Sem ter culpa de nada. Sem ter culpa de nada. Mas o que a gente viu nessa cena aqui? A gente vê José numa situação ruim, olhando para os seus companheiros e sendo sensível à dor deles. Porque eles estavam lá e ele percebeu que eles não estavam bem. E José, na mesma prisão, no mesmo buraco, na mesma condição, percebeu isso. E perguntou para eles: puxa, vocês não estão bem hoje. O que está acontecendo? Além da gente estar preso aqui. Qual é o problema de vocês? E eu acho muito bonita essa lição. Uma lição de sensibilidade. E o que eu aprendo aqui é que a dor de José não o impediu de sentir a dor do outro. E por que essa é uma lição importante? Porque às vezes eu fico com a impressão que a gente vive numa competição de quem está sofrendo mais. Não sei se você já viu 2 pessoas conversando.
Ai, minha vida está tão difícil. Ai, não tem dinheiro para nada. Aí o outro fala, mas nossa, eu fiz uns exames, está tudo ruim. Aí o outro responde, nossa, mas meu filho está me dando tanto trabalho. É só dor de cabeça. Aí o outro responde, ixi, mas a minha mãe, não sei o quê. Aí você fala assim, calma aí, gente, que competição é essa de quem está sofrendo mais? E aqui a gente tem um problema de egoísmo. Porque às vezes eu e você olhamos tanto para as nossas dores que a gente perde a sensibilidade da dor dos outros. É ou não é? Então a gente não está numa competição de quem sofre mais. Nós temos dores. José tinha muitas dores. Era uma situação ruim. Deus estava com ele, mas era uma situação ruim. E mesmo assim, ele se importou com os outros que também estavam sofrendo. A orientação bíblica é exatamente essa. E é tão bonito ver que José, 3.400 anos atrás, estava praticando aquilo que o Novo Testamento ensina. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Romanos, alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. Então, a primeira lição do cárcere é uma lição de sensibilidade. Nós podemos sentir a nossa dor, não tem problema com isso. E Deus está conosco nas nossas dores. Mas isso não pode nos tornar insensíveis à dor do outro. A segunda lição é uma lição sobre liberdade. Mas José não estava preso? Mas é uma lição sobre liberdade. Porque a atitude de José na prisão mostra que ele era um homem que tinha o coração livre. Tinha o coração livre. O texto diz que ele cuidava das coisas da prisão e diz que ele servia aos presos. Ele não estava amargurado lá num canto resmungando, brigando com todo mundo, cada um com seus problemas. Não, ele estava colaborando naquele ambiente. Ele estava ajudando, ele estava servindo, ele estava disposto e Deus estava com ele. Então, uma lição de liberdade, porque só quem tem um coração livre é que consegue servir, livre da amargura. Olha, José foi vendido pelos irmãos de sangue. Ele foi vendido como escravo, ele trabalhou como escravo, ele foi difamado, ele foi preso injustamente. Quer mais motivos para se tornar amargurado e rancoroso e ranzinza do que José tinha? Ele tinha todos os motivos, mas ele escolheu fazer a coisa certa. Então é uma lição de liberdade. Ainda mais, atenção agora, porque o copeiro e o padeiro-chefe, sabe o que aconteceu com eles que a gente leu? Eles sonharam. E você lembra que os sonhos eram um assunto delicado para José. Porque justamente por causa dos sonhos que José teve, 10 anos atrás dessa história, é justamente por causa de um sonho, de 2 sonhos, que os irmãos ficaram com mais raiva dele e o venderam. Então José, ele poderia ter um problema sério se alguém falasse perto dele de sonho. E aí o copeiro e o padeiro falaram assim, a gente sonhou. E José poderia ter falado, não quero nem saber de sonho. Me fala de política, me fala de futebol, me fala de comida, mas não me fala de sonho, porque sonho só me deu problema até agora. Então o problema de vocês com o sonho de vocês. Mas essa é a maior prova de que José tinha um coração livre, porque ele soube lidar com as dores do passado. Na verdade, ele já tinha resolvido isso. E ele só era livre porque as dores do passado não doíam mais. Estão entendendo? Se ele tivesse ficado preso àquilo que deu errado e ao motivo disso que eram os sonhos, a hora que alguém falasse naquele assunto, ele ia arrepiar. Mas ele era livre, porque as dores do passado não doíam mais. Não só isso, como ele ainda falou assim, vocês sonharam? Que legal. Super bem resolvido, José. Que legal, conta para mim o sonho, sabe por quê? Porque Deus vai dar a interpretação.
Olha que homem bem resolvido na sua vida que era José. Ele ainda se dispôs a ajudar com aquilo. E a lição que eu aprendo aqui é a seguinte: que Deus pode usar as nossas dores do passado e do presente, justamente para ser o consolo na vida dos outros. Mas primeiro, nós mesmos precisamos estar curados. Às vezes Deus permite uma situação difícil na sua vida. Pode ter certeza que Deus quer usar essa experiência na sua vida para você ser consolo na vida de alguém nessa mesma situação. Talvez Deus vai permitir que você fique um tempo desempregado, que é algo muito doloroso. Mas talvez Deus vai permitir essa dor na sua vida para você usar como consolo na vida de alguém. Mas primeiro você precisa estar curado. Talvez Deus vai permitir que você passe por uma dor muito grande na sua família. Se você lidar bem com isso, se você tratar o seu coração, Deus pode usar essa dor do passado ou do presente como consolo na vida de alguém. Então não vamos fazer pouco caso das nossas dores, mas vamos deixá-las nas mãos de Deus, para que Deus use como instrumento na vida dos outros. A amargura aprisiona. A amargura aprisiona. Mas um coração curado é livre. José, ele estava preso por fora. Não tinha para onde ir. Ele era um preso do rei. Ele estava preso por fora, mas ele era livre por dentro. Eu vejo tanta gente livre por fora, que faz o que quer. Não presta contas a ninguém, é dono do seu nariz, ninguém tem nada comigo, eu tomo conta da minha vida. Está livre por fora, mas está preso por dentro. E você, quem é? Você é alguém livre ou preso no seu coração? Tem algum assunto na sua vida que quando alguém toca nesse assunto, você sente um calafrio ou um mal-estar, o estômago embrulha? Era o caso, poderia ser o caso de José com os sonhos, mas não era, porque ele estava bem resolvido. E na nossa vida, tem alguma coisa assim? Quando chega naquele assunto, a gente pode ser sinal de um coração maltratado e não curado ainda. Então eu quero te convidar a sempre conversar com Deus sobre isso, sobre as dores do seu coração, sobre as dores da sua alma, para que nós sejamos livres. Essa é a segunda lição. A terceira lição é uma lição sobre fidelidade à revelação de Deus. Lição sobre sensibilidade, uma lição sobre liberdade e uma lição sobre fidelidade. Não sei se vai aparecer aqui, não dá para ver direito, mas eu vou contar o sonho do copeiro e do padeiro, tá? Eu não vou ler, eu vou resumir aqui. Então José falou para eles: me contem o sonho de que vocês tiveram. E o copeiro foi o primeiro a contar. E o sonho dele foi o seguinte: ele disse: eu sonhei e diante de mim tinha uma parreira, uma videira, e dela saíam 3 ramos. E desses 3 ramos saía um cacho de uva, e eu estava na frente daquela videira, eu estava com o copo do faraó na mão, eu peguei o cacho de uva, espremi as uvas no copo e entreguei para o faraó. Esse foi o sonho do copeiro. E aí José falou, reconhecendo que Deus é que dava a interpretação. Ele falou: olha, copeiro, esse seu sonho significa o seguinte: esses 3 ramos são 3 dias. E daqui a 3 dias você vai ser restituído à sua função. O faraó vai te recolocar na posição que você tinha. Olha, dava para comprovar se era verdade ou não. 3 dias. Esse foi o sonho do copeiro. Aí o padeiro ouviu e ficou animado também. Ele falou: eu quero contar o meu sonho também. E aí ele contou. Aqui que não dá para ver mesmo, mas ali é o padeiro. Ele disse o seguinte: eu sonhei o seguinte. Eu sonhei que tinha 3 cestos na minha cabeça,
E no último cesto tinha todo tipo de pão que o faraó come. Mas tinha uns pássaros voando e eles comiam esses pães que estavam no último cesto. E José falou: eu vou te dar a interpretação. A interpretação é a seguinte: esses 3 cestos são 3 dias, igual o copeiro. Só que depois desses 3 dias, você vai ser condenado à morte pelo faraó. Aí o padeiro falou: nossa, José, nunca mais te conto nada. Uma interpretação difícil. Interpretação difícil. Não é? Você tem que dizer para daqui 3 dias a empresa vai te chamar de volta. Daqui 3 dias você vai ser enforcado. Por isso que a lição é uma lição de fidelidade à revelação de Deus. Aquilo que Deus colocou, José disse. As boas notícias e as más notícias têm que ser dadas com a mesma fidelidade. E nós somos ruins nisso. E brasileiro é pior ainda. Brasileiro, para falar uma coisa que tem que ser dita para o outro, dá a volta, dá a volta, dá a volta. Você está entendendo, né? Não, não estou entendendo não. Aí dá mais volta, o outro continua sem entender. A gente é muito melindroso e receoso de dar as más notícias. Mas a fidelidade, ela é provada nessas 2 coisas, nas boas e nas más notícias. O que tinha que ser dito para o copeiro foi dito. E o que tinha que ter sido dito para o padeiro foi dito. E essa é a lição da fidelidade, a revelação de Deus. E essa é uma lição para os nossos dias. Essa é uma lição para a igreja de hoje. Porque muita coisa tem sido dita em nome de Deus, mas que não é a verdade completa. Muita coisa tem sido dita em nome de Deus ou de Jesus, que nem Deus nem Jesus falaram. E a verdade é negligenciada, ou é distorcida, e é distorcida descaradamente. Então, quando eu olho para isso e olho para nós como igreja, o meu desejo é que a nossa igreja seja uma igreja fiel, tanto nas boas notícias, quanto nas más notícias. Porque o Evangelho, ele significa boas notícias. Mas antes da boa notícia vem uma má notícia, de que o homem está condenado pelos seus pecados, e que não existe ninguém bom para agradar a Deus. Só Jesus perdoa os nossos pecados. A má notícia é que todo homem nasce condenado pelo pecado. E a boa notícia é que Jesus pode mudar isso. Não por mérito de ninguém, por mérito dele, porque ele que morreu para perdoar o nosso pecado. E a gente tem que ser fiel a isso, sempre. Não com medo de desagradar alguém, não por interesse financeiro. A verdade tem que ser dita completa. E que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja fiel na transmissão da verdade. Amém? Antes de eu ler esse texto, deixa eu lembrar o seguinte. Quando José estava conversando com o copeiro, que é o que ia voltar para Faraó, né? Presta atenção agora. Ele falou o seguinte: olha, você vai voltar daqui 3 dias para o Faraó. Quando você chegar lá com o Faraó, lembra de mim. Porque eu estou aqui nessa cadeia, mas eu estou preso injustamente. Não era para eu estar aqui. E José pediu para o copeiro se lembrar dele. E aí 3 dias depois era o aniversário de Faraó. E o copeiro foi restituído à sua função. E aí José estava lá na cadeia. Diz ali que era a casa de Potifar. Então talvez, né, eu vou imaginar um pouquinho. Talvez ele estava ouvindo o barulho da festa lá de Faraó. Ele falou: o copeiro está lá. Agora ele vai lembrar de falar de mim. Né? Ele pediu: quando você voltar lá para o Faraó, lembra de mim. Pede para me tirarem daqui. E aí eu fico lendo a história. Toda vez, né? Eu já conheço a história, mas eu fico lendo e eu falo assim: agora o copeiro vai lembrar. Ele vai lembrar. Aí fico imaginando a festa, aí eu fico imaginando a cena. Vai, copeiro, lembra do José, lembra do José. Lembra, agora sim, agora sim, agora sim. Vai, copeiro. Ai,
agora não. O copeiro esqueceu do José. 3 dias. Ele tinha falado com José. Aconteceu o que José falou. E o texto diz que o copeiro se esqueceu dele por 2 anos. E que raiva desse copeiro. Mas não, né? É a soberania divina. Mas a gente fica naquele, agora sim a vida de José vai melhorar. Agora não. Vai continuar na cadeia por mais 2 anos. Você fala assim, nossa, está dando muito errado, não quero mais saber dessa história de José, não. Meus irmãos, fiquem tranquilos, depois do carnaval vai dar tudo certo com José. Tá? Vai dar tudo certo. Mas eu queria fazer também um comentário sobre isso, rapidamente. José não errou de pedir para ser lembrado. Ele não deixou de confiar em Deus, quando ele pediu para o copeiro. Então, aqui a gente tem uma lição importante. Não é errado a gente pedir oportunidades. Não é errado a gente aproveitar oportunidades e a gente pedir ajuda. Isso não significa não confiar em Deus. O problema é quando você confia só na pessoa. E se esquece que além de qualquer pessoa está o Senhor. E é Deus que tem sempre a última palavra. Você pode pedir para as pessoas, você pode pedir um trabalho, você pode pedir ajuda, você pode pedir para a pessoa lembrar de você, não tem problema nenhum com isso. Mas não se esqueça que é da natureza humana fazer planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. Tá bom? Confiar em Deus não significa passividade, ficar esperando as coisas acontecerem. A gente tem que correr atrás também. Mas a palavra final é do Senhor. Nesse caso, a resposta de Deus para José foi não. José, ainda não. O copeiro não vai lembrar de você. Por mais que você esteja na cadeia injustamente, não é a hora de você sair ainda. Aí a gente pensa, poxa Deus, tira logo José daí, já não fez nada. Mas ele ainda vai ficar mais 2 anos na cadeia. Por isso a nossa última lição é justamente sobre como lidar com a frustração. Eu já li a história de José, 50 vezes. Eu fico frustrado demais com esse versículo que diz que o copeiro esqueceu José por 2 anos completos na cadeia. Eu falo, nossa, se eu não tivesse estragado tudo até agora, se eu fosse José agora, eu ia estragar tudo. E vocês também acham. Porque é muito difícil lidar com a frustração, não é? Ou coisa chata é decepção. Quando você constrói os seus planos, os seus sonhos, e de repente, um dominó bate no outro, vai tudo para o chão. E aí vem a frustração. A Bíblia não diz em nenhum momento que José reclamou, que José murmurou e que ele se revoltou contra Deus. Por isso essa é a nossa última lição. E sem querer ser repetitivo, eu preciso lembrar que nós vamos nos decepcionar. Por isso que é importante a lição de José. Talvez você vai se frustrar com o seu cônjuge, seu marido ou sua esposa. Talvez, é só uma possibilidade. Talvez você vá se decepcionar. Talvez você vá se decepcionar e vai se frustrar com um filho. Você investe tanto amor, tanto tempo, tanta emoção, que de repente você se frustra com uma situação ou outra. Talvez você vai se frustrar com um amigo. Fala assim, nossa, esperava isso de qualquer pessoa, menos de você. Quem nunca disse essa frase, né? Porque nós vivemos frustrações e decepções. E talvez você vai se frustrar com seu pastor. Ou com gente que você admira na igreja. E o que vamos fazer com a frustração? Porque elas virão. Frustração virá e a gente precisa lembrar o seguinte. Nessas horas, quando as coisas dão errado, e quando Deus responde não, não é a hora da gente jogar tudo fora. Por mais vontade que dê. Não é a hora da gente desistir. Nem da gente dar brecha para amargura. Porque Deus continuou com José na prisão.
Ele disse não, mas ele continuou com José na prisão. Ele vai dizer não para nós, mas ele vai continuar conosco. Às vezes Deus responde não e às vezes Deus nem responde. Fica em silêncio. Ele visualiza, mas não responde. Às vezes a gente ora e parece que Deus não está respondendo. Sabe por quê? Ele está nos ensinando. Nos ensinando a esperar. E eu queria ler um texto de Isaías que acalma bastante o nosso coração. Deus diz assim: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os meus caminhos, ou nem os seus caminhos, são os meus caminhos, diz o Senhor. Então, gente, não precisa jogar tudo fora. Sabe por quê? Esse texto nos lembra que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós somos apressados e somos impacientes. O jeito de Deus não é o nosso jeito. A gente erra, Deus não erra. A justiça de Deus não é a nossa justiça. Nossa justiça é imperfeita e incompleta. A justiça de Deus é perfeita. Então lembre-se, quando as coisas derem errado, e elas vão dar, e a frustração vai vir e vai doer, lembre que Deus diz para você, exatamente nesse momento: calma, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. E Deus diz: os meus caminhos não são os seus caminhos. Espera um pouco, estou cuidando de você. Você não está vendo o que eu estou vendo, e você nem imagina o que eu já preparei para você depois. Porque também, meus queridos, não existe tempestade que dure para sempre. Então a tempestade tem começo, meio e fim. E com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E se Jesus está com a gente passa qualquer tempestade. Eu quero terminar fazendo algumas aplicações aqui. Porque me chama muita atenção essa ideia de que José fez tudo certo e deu tudo errado. Não te incomoda isso um pouco? José fez tudo certo. Puxa, Deus, dá bênçãos e carros e casas e tudo mais para ele. Mas deu tudo errado. Por enquanto foi só poço, cadeia e cadeia. E difamação e injustiça. Então, a aplicação que eu quero terminar é em cima desse contexto todo, além dessas lições que eu já disse aqui. E a primeira aplicação aqui para a gente concluir, são 3, é que a nossa fidelidade a Deus precisa ser incondicional. Sabe? Deus, se o Senhor não faz o que eu quero, então também não brinco mais. Se o Senhor não faz o que eu quero, então nunca mais vou na igreja. Será que não tem gente vivendo assim? Tem, ou se tem. A nossa fidelidade a Deus não pode depender daquilo que dá certo. Porque se a porta abrir, se a porta fechar, se a doença vier, se curado for, Ele continua sendo Deus. E aí eu lembro de um outro personagem, que é parecido com o José, só que é sem o Zé, é só o Jó. Porque a Bíblia diz que o Jó era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. E sabe o que Deus permitiu na vida dele? Que ele perdesse a casa, que ele perdesse os rebanhos e que ele perdesse os filhos todos. E que ele perdesse, por último, a saúde. Deus permitiu que ele perdesse tudo. E sabe o que Jó disse? Quando ele estava doente e sem mais nada. Ele disse assim, nunca se esqueça do que ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa fidelidade a Deus precisa ser incondicional. Porque se não for assim, não é fidelidade, é manipulação. E Deus não é alguém que seja manipulado. Ele é soberano. A segunda lição: a fidelidade a Deus pode custar caro. E pode custar muito caro. Sabia que hoje ainda existem cristãos sendo crucificados? No Egito, no Sudão,
Em outros países da África, tem gente que confessa a Jesus como Senhor, e em vez de ser aplaudido e receber um certificado, ele vai ser queimado e vai ser morto. E aí, onde está Deus nisso? A fidelidade a Deus pode custar caro aos olhos dos homens. Aos olhos dos homens. Mas eu quero ler um texto que vai nos consolar. Se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Olha esse texto, meu querido. Se você sofre por fazer o bem, ou seja, vai fazer o bem e vai sofrer, e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Mas seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Que texto precioso. Talvez você vai fazer a coisa certa, e por isso você vai perder o emprego. Talvez você vai fazer a coisa certa, e a sua família vai virar as costas para você. Talvez você vai fazer a coisa certa e vai ficar sozinho. Mas Deus está vendo e Ele se agrada de você. Então seja fiel. Continue fiel. Mas também não espere justiça de um mundo caído. Aqui, gente, vai passar. Não ponha os seus olhos aqui. Põe seus olhos no que vem depois. Porque a justiça do mundo é caída, mas a justiça de Deus é perfeita. Terceira lição. Essa aqui ficou um pouco difícil, mas eu vou tentar explicar. Retribuir a nossa fidelidade com prosperidade é uma decisão exclusiva de Deus. Retribuir a nossa fidelidade com bênçãos e com prosperidade é possível. É possível. Mas é uma decisão de Deus. É Ele que vai decidir quem que vai prosperar e quem que não vai. E isso não faz de Deus injusto. Isso faz de Deus soberano. Porque não existe nenhuma promessa na Bíblia de que todo mundo vai prosperar e que ninguém vai ficar doente, que vai se dar todo mundo bem, e que vai todo mundo ser próspero e ninguém vai sofrer. Não existe essa promessa. Pelo contrário, a promessa que Jesus tem é: no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Mas também, se Deus quiser nos abençoar, Ele pode. O que eu estou tentando dizer é que Deus não nos deve nada. Então vai ter gente que vai servir a Deus e vai ser muito abençoado. Vai ter gente que vai servir a Deus e vai morrer. E aí? Deus continua sendo Deus. Os nossos olhos não estão aqui, estão no futuro. Pessoal do louvor, eu queria que vocês subissem aqui. E eu queria terminar com uma palavra de renovação para você. Deixa o pessoal subir aqui. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei pensando nas lutas que a gente passa, né? E eu queria justamente terminar com isso. Talvez você fale assim: nossa, mas não tem nada a ver com José. Mas tem. E eu queria trazer alguns desafios de renovação na sua vida. Talvez hoje, eu queria que você pensasse para aquilo que você tem vivido hoje. Talvez você precise de uma renovação na sua fé. Talvez você precise de uma renovação na sua fé. Como assim? Na sua fé, no sentido de lembrar que Deus está no controle. E talvez você chegou aqui hoje com dúvidas e chateado com Deus. E talvez hoje é hora de você renovar a sua fé no Senhor. De você dizer com as suas palavras: Deus, eu confio que o Senhor está no controle. Não estou entendendo nada, mas eu quero confiar. Ou talvez você precise de renovação no seu ânimo, na sua alegria. E como a gente perde a alegria? Como a gente perde rápido a alegria? E a história de José nos mostra que ele não perdeu o ânimo. Ele sofreu, mas ele não desanimou. E talvez você precise renovar o seu ânimo nessa noite. Eu não sei do que você está pensando em desistir. Deus sabe. E Ele se importa. Ele está dizendo para você: não desista. Não desista. Deixe o Senhor renovar o seu ânimo. E talvez você esteja precisando renovar a sua paz no coração.
Porque o nosso coração às vezes vira um maremoto, né? Um sobressalto para todo lado. E a palavra do Senhor em Isaías diz assim: tu guardarás em perfeita paz todos os que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Quantas vezes esse texto me consolou, quando eu olhava para a minha vida e não tinha nenhuma resposta. Tudo que eu tentava dava errado. Todas as respostas que eu queria eram não. E esse texto me consolou por diversas vezes. Ele pode te consolar também. Mas você precisa colocar diante de Deus os seus propósitos. E dizer: Deus, eu quero viver para o Senhor. Eu quero ter a minha fé renovada. Eu quero ter o meu ânimo renovado. E eu quero viver em perfeita paz. Você quer isso? Você quer isso de verdade? Eu não sei se é a fé, se é o ânimo, se é a paz. Você sabe. E eu queria que você falasse com Deus agora sobre isso. Feche os seus olhos e fale assim: Deus, eu quero isso na minha vida. Me ajuda a corrigir o que precisa. Sabendo que o Senhor é o mesmo Deus que esteve com José no poço. O Senhor é o Deus que esteve com José quando ele foi vendido como escravo e na prisão. O Senhor é o mesmo Deus que está hoje do nosso lado, pronto para derramar a paz sobre nós. Mas, Senhor, também nos ensina a sermos fiéis, a sermos sensíveis, a termos o nosso coração livre diante do Senhor. Deus, trabalha na nossa vida. A gente não está aqui para qualquer coisa, nós estamos aqui para abrir a nossa vida diante do Senhor, reconhecendo tanto que o Senhor tem ainda para fazer em nós. Mas que essa caminhada seja cheia de alegria, cheia de fidelidade e cheia da paz que só o Senhor pode dar. Fortalece a fé de cada um que está aqui, que nenhum de nós saia daqui nessa noite sem sentir o poder da Tua presença. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.